Bom dia, na paz do Senhor. Esse é o nosso devocional Bíblia no Coração e mais uma vez nós estamos aqui para levar até você um pouco do conteúdo da santa, grande e poderosa palavra de Deus. O nosso objetivo nesta manhã é fazer junto com você uma reflexão da palavra de Deus, baseada aqui no Salmo 9, né, onde nós encontramos pontos importantíssimos aqui revelado pela palavra de Deus na história de Davi. Davi, nesse salmo, salmo de número 9, ele vem glorificar a Deus, exaltar a Deus por tudo aquilo que ele tem alcançado. E as grandes vitórias de Davi, elas refletem hoje para nós, porque elas foram buscadas na presença de Deus, alcançadas de Deus, e ao alcançar esta grande dádiva, ele também relatava. Né? E aqui ele fala de um triunfo, né? O triunfo sobre os seus inimigos, quando Deus lhe dá esta rica e poderosa graça, esse presente glorioso. Salmo então diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei, contarei as tuas maravilhas. E o verso 2: Em ti me alegrarei e estarei saltando de prazer e cantarei os teus louvores, ó Altíssimo. Davi começa então mostrando para nós, servos de Deus, que o louvor, a adoração a Deus, ela precisa ter endereço. Primeiro, quando ele diz, eu te louvarei, Senhor, é o endereço. O louvor tem que ser endereçado ao Senhor, unicamente ao Senhor. Só Ele é digno de toda adoração. Segundo, o louvor também ele precisa, né, ser de todo o coração. Deus não aceita culto artificial. Deus não aceita essas coisas, sabe, que não é voltada unicamente para si, quando nós não valorizamos o que é devido, o que é de Deus. Deus é dono de todas as coisas. E como dono de todas as coisas, ele também é dono do seu louvor, da sua adoração. Daí então, Davi, nosso querido irmão, Davi, né, ele está honrando, louvando a Deus por esses momentos tão importantes na sua vida. E eu observo aqui a grandeza de Deus na vida de Davi. E quando o louvor tem endereço, quando o louvor tem, ele tem que ser de todo o coração, e aí nós temos motivo com sobra para glorificar a Deus, né? Motivo com sobra para adorarmos. E quais são os motivos? Eu contarei as tuas maravilhas. Eu vou falar para todos do que o Senhor tem feito, né? Eu vou falar do que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito obras extraordinárias, obras gloriosas. Então é nesse ponto aqui que nós estamos observando a grandeza de Deus na vida deste homem. Então ele mostra para nós precisamos adorar a Deus, né? Honrar a Deus, glorificar a Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Vamos aqui dar graça a Deus pelo que Ele faz e vamos adorá-lo, honrá-lo e glorificá-lo pelo que Ele é. Deus é Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele para o bem e glória de seu eterno nome. E aqui também eu medito sobre essa parte, quando nós temos que dar graças a Deus pelo que Ele faz. Deus faz maravilhas. E Davi está dizendo, eu contarei as tuas maravilhas. Eu vou contar. Eu não vou me deter em poucas coisas, é de modo assombroso. Salmo 139 ele diz, é de um modo assombroso como este fato acontece. Né? Esse salmo, ele vem praticamente revelar uma pessoa, a pessoa do ímpio, que é o versículo 16, 15, 16 e 17. Mas observando aqui, Davi, como ele está adorando a Deus e honrando e glorificando a Deus, e chamou a nossa preciosa atenção para esse fato. Então, nessa manhã, eu quero te levar, conduzir você à presença desse Jesus poderoso, glorioso e eterno, a quem nós devemos honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Então, observe, nós precisamos conhecer que o nosso louvor precisa de endereço, nós precisamos conhecer
que só adoramos a Deus e Ele recebe quando é de todo o coração, pois está escrito em Jeremias 29:13. Eu serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós encontramos. Então é isso que ele está dizendo. Quando ele dá-nos a dica, Jesus diz, batei, batei, abri-se-vos-á, ele está dizendo, insista, vamos lá, persevere, mas vá de coração, para que o Senhor Deus te receba o louvor e a adoração. Então é isso que nós aprendemos com Davi nessa primeira parte. Quando nós lemos do verso 3 ao verso de número 6, nós vamos encontrar aqui, vamos destacar duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, é que Deus está dizendo no verso 3, portanto os meus inimigos retrocederam e caíram. Né? Então, eu aprendo aqui que na presença de Deus os nossos inimigos caem, retrocedem, fogem e eles não têm força. Nós podemos olhar esse exemplo bíblicos. Nós podemos olhar os exemplos bíblicos. Vamos olhar o exemplo de Davi com Golias. Vamos olhar um exemplo de Daniel na cova dos leões. Vamos olhar um exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha acesa. A presença de Deus tira o poder do fogo. A presença de Deus faz os leões ficar quietos. A presença de Deus faz Davi vencer o Golias. Ele nunca chama de gigante, ele sempre chama de incircunciso, de problema, e ele vai eliminar um problema. Deus trouxe ele para eliminar um problema. Então, a presença de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, inibe, derruba e destrói os nossos inimigos. Outra coisa importante ao ser observada, ao observar o texto aqui, é que Moisés, por exemplo, quando ele disse, Deus disse, Moisés, esse povo é obstinado, este povo tem problema. Eu não vou caminhar no meio deles porque eu vou destruí-los. Eu vou enviar o meu anjo para que ele possa conduzir vocês por caminhos de vitória. Né? Mas aí Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós precisamos da sua presença. Nós precisamos de ti. Então é importante quando nós observamos esse fato. Nós precisamos de Deus. E Moisés diz isso para Deus e convence-o de fato que ele precisa estar lá. E aí Deus diz para ele, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. É importante observar isso aí. Quando Abraão completou 99 anos de idade, Deus apareceu para ele e disse, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. A presença de Deus derruba os inimigos, destrói os inimigos e nos dá vitória. É na presença de Deus e é junto com Deus que nós precisamos caminhar a cada dia. Mas observando outro fato também, nós observamos que o versículo de número 4, ele diz, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Quem é que sustenta o nosso direito? Jesus. Quem é que batalha por nós? Jesus. Quem é que luta por nós? Jesus. E quem de fato defende a nossa causa? Jesus. Então é a presença de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Mas ainda eu aprendo aqui nesse texto também, que Deus é um alto refúgio para o oprimido. Pois o versículo 5, né, ele diz, repreende as nações, destruíste os ímpios, apagastes o nome deles eternamente. Enquanto ele diz no verso 4 também, direitos, a minha causa, e tu te assentas no tribunal e julgas justamente, e eu aprendo aqui que Deus, ele é um alto refúgio para o oprimido e para todo aquele que está injustiçado. Ele está se levantando no seu trono para com justiça julgar a nossa causa. Mas adiantando mais um pouco, do verso 7 ao verso 12, nós vamos encontrar o trono de Deus estabelecido. Não tem como ímpio e ninguém nesta terra, no mundo, no universo, seja que ser for, tocar em Deus ou fazer com que o seu trono seja vacile, oscilante. Não há possibilidade para isso.
O trono de Deus está firme, está estabelecido. Deus está acima de todas as coisas. Aí eu aprendo que Deus julga justamente. Ele está no trono para julgar com justiça. E o Salmo 12, o verso 5, diz a Bíblia: por esta causa eu me levantarei agora. Que causa Deus está se levantando? Por causa do clamor do pobre e do gemido do necessitado. Quer dizer, Deus está de pé, pronto para por tua causa levantar-se para julgar e também para derrotar os teus inimigos. É isso aqui que Davi está dizendo. Davi está dizendo para mim: creia, confie, porque o meu Deus, o nosso Deus, se levanta. Ele vem julgar a nossa causa. Ele vem dar-nos, ele é refúgio para nós, oprimidos. Aí o salmista ainda diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Então eu chamo a sua preciosa atenção para esse fato. Deus é o teu ajudador. Deus, ele é um refúgio para você em tempos de tempestade. Então Deus conhece todas as coisas. Ao mais um passo à frente, Davi também está falando aqui sobre o julgar de Deus, a justiça de Deus. Né? O julgar de Deus, a justiça de Deus. E eu conheço aqui um pouco a respeito do que a palavra está falando, que está dizendo, né? Uma definição aqui, vamos observar, jurídica, a definição de justiça, jurídica, quer dizer, moral que nos faz reconhecer o direito dos outros e dar a cada um que é seu. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a justiça na Bíblia quer dizer, então, tudo aquilo que é correto e verdadeiro. Deus, então, olha para você e você é injustiçado. Então ele se levanta por sua causa. Servo de Deus, serva de Deus, nesta manhã, no nome santo do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Deus está lutando as tuas lutas e a tua vitória virá no nome de Jesus. Então observe isso e nós vamos estar concluindo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Quando Deus fala, o Salmo fala do ímpio, Deus está dizendo que o ímpio será lançado no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Todas as gente que se esquece de Deus serão lançados no inferno. No inferno. Aí Davi, ele está encerrando o Salmo, dizendo acerca de duas classes de pessoas, justo e ímpio. Nós observamos isso desde o Salmo 1, o justo e o ímpio. O ímpio, ele é como uma palha, que não tem peso e o vento dispersa, leva para qualquer lugar. O justo é plantado por Deus em determinados locais. As raízes do justo estão sobre o ribeiro de águas, Jesus, em que dá fruto na estação própria, as folhas não murcham, as folhas não caem, tudo o que você está fazendo, Deus está dando prosperidade. Que Deus te abençoe nesta manhã, no nome de Jesus. E você entenda que Deus te escolheu como justo para que haja uma diferença entre você e quem não serve a Deus. Quando você vai adorar a Deus, sua adoração gloriosa, que Deus te buscou, te caçou e te achou, você é um verdadeiro adorador. E existem dois fatores para a tua adoração subir ao céu. Ela tem que ser em espírito e em verdade. Você tem que oferecer para Deus o que você de fato está oferecendo. Todo louvor e toda adoração. Você vai ao culto, cultuar a Deus. Você não vai ao culto porque é um convite de um amigo, era uma pessoa nobre que está pregando. É um pregador que tem inteligência, tem conhecimento, você gosta dele. Você vai ao culto porque você vai cultuar a Deus, oferecer para Deus uma parte do seu tempo, uma parte da sua adoração, uma parte de gratidão, uma parte do seu coração. Você vai oferecer para Deus. Então você vai ao culto por esta razão magnífica e gloriosa. Mas você tem algo para oferecer para Deus. Você vai oferecer em espírito e em verdade. Você vai dar para Deus um culto verdadeiro. Você vai se descondicionar de todas as coisas que estão ao redor. O que é mais importante no presente momento é Deus. E você abre mão de tudo para conversar com Deus, para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Então entenda nesta manhã que quem é o ímpio? Essa é a pergunta do Salmo. Da mesma forma que quando nós observamos o Salmo 8, a pergunta é: que é o homem? Que é o homem? Agora, o que é o ímpio?
O ímpio é todo aquele que se esquece de Deus. É todo aquele que se afasta de Deus. O maior pecado de que leva este homem ao inferno, ou esta mulher ao inferno, como ímpio, é incredulidade. Não acreditar na palavra de Deus, rejeitar a palavra de Deus. O Senhor Deus disse uma vez para Saul: como rejeitaste a minha palavra, eu também te rejeitarei, para que tu não sejas rei sobre o meu povo. Estou te rejeitando, abrindo mão de você, você não serve para mim, porque você me abandonou, me deixou, me rejeitou e tem coisas maiores no seu coração. Estou te falando para te dar a oportunidade. Agora veja só. E você, servo de Deus, serva de Deus, que nessa manhã vai ao culto e quando chega na igreja você vai cultuar. E em vez de cultuar, você sai de lá horrorizado com aquilo que você viu, com coisas que não era do agrado, você não gostou e você saiu de lá pior, ruim. Você não deu crédito à santa palavra de Deus. Deus semeou a palavra e você não ouviu. Deus ministrou algo, você não viu. Deus falou e você não percebeu nada. A insensibilidade te tirou da presença de Deus para te levar para outra presença. Hoje o Espírito de Deus chama a tua atenção. Vá ao culto, mas vá oferecer a Deus o seu culto. Não seja um Caim, mas seja um Abel. Deus ditou regras e as regras estão na sua palavra. O culto oferecido a Deus tem que ser conforme a sua palavra, a sua vontade, e não conforme as regras que eu crio. Eu não posso criar regras para agradar a Deus ou conversar com Deus ou ir à presença de Deus, porque eu não encontrarei. Eu só vou encontrar o meu Deus quando eu obedecer essas regras, essa palavra que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe nesta manhã, no nome de Jesus. Eu quero agora orar com você, para que Deus consolide no seu coração esta santa, grande e poderosa palavra. Você não é ímpio, você é justo. Deus te plantou, Deus te deu vitória e o que você está fazendo será bem sucedido para a glória e honra do nome de Jesus. É o que agrada a Deus, é o que honra a Deus, é o que glorifica a Deus. Então louvado seja Jesus. Querido Deus, no eterno nome do teu Filho amado Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará como Senhor. É neste nome que eu estou clamando a Ti, é neste nome que eu estou abençoando este povo, é neste nome que eu estou unindo a minha fé à fé deles. E a Tua palavra diz: se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem ao Pai, no nome de Jesus será feita. Então eu estou unindo a minha fé à fé deles, para que eles alcancem de Ti esta grande vitória. Seja sobre a enfermidade, seja sobre os problemas, seja sobre os males, seja sobre todas estas coisas, e que a Tua vitória venha sobre a vida deles, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e que o Senhor esteja contigo em todo o tempo, para que você possa cada dia honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo no nome de Jesus. Um abraço a todos, na paz do Senhor Jesus.